Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 13 de setembro, agora na Espanha, 21 horas e 25 minutos, no Brasil, 16 e 25. Gente, olha a nossa figura triangular aqui de acumulação, que ameaçou romper de forma ascendente. Chegamos a testar a linha superior da nuvem aqui no diário. Fizemos a máxima hoje, a máxima em 22.799 aqui pela Binance, mas acabou cedendo, mas segue totalmente vigente a nossa grande figura triangular, que vem sendo desenhada desde 30 de maio. Alguns cavaleiros do Apocalipse ganharam uma certa musculatura, propalando que a BTC vai a 10, a 9, a 8, enfim. Mas na verdade a gente só veio aqui dar um beijinho na mediana do canal de Keltner, chegamos a furar a mediana para baixo, até agora a mínima ficou em 20.030. É uma gordura normal, já que a gente está se aproximando da cunha dessa figura triangular, então a BTC ela acabou cedendo a essa volatilidade em razão dos dados da inflação norte-americana, que não está cedendo. Já já eu vou falar sobre isso. O que está pressionando a inflação é o colapso na oferta. Não adianta subir as taxas de juros aumentando o custo do dinheiro, já que o problema não está na demanda. Represar a demanda com o aumento de juros não vai surtir nenhum efeito. Já já eu vou falar sobre isso. Os Estados Unidos estão numa sinuca de bico absolutamente sem saída e a BTC reagiu a essa volatilidade, já que o DXY também disparou. Vou aqui já botar o gráfico do DXY para vocês verem que a gente vinha aqui numa queda brutal e agora a gente abriu um doji aqui no DXY, ele voltou para um patamar de 109, mas ainda é um doji vendedor. A gente estava abrindo aqui um belo candle vendedor para encostar na nuvem, mas agora abriu um doji que é um candle de indecisão. Então segue totalmente vigente a nossa figura triangular. Na minha leitura, essa corretiva aqui vai criar uma subfigura triangular para a gente ficar namorando aqui de baixo para cima agora a base da nuvem. Em algum momento a gente vai furar a nuvem, cuja base está em 22 mil dólares, e aí sim promover esse pump em direção a essa camada congestional. Na minha leitura, a gente já conheceu o fundo dessa história correcional. Ficar pipocando aqui entre a mediana do canal de Keltner e a linha superior da nuvem na projeção aqui dessa cunha, e que tá, a linha inferior da nuvem está se confundindo com a cunha dessa figura triangular na projeção, é absolutamente normal. Na minha leitura, isso aqui vai acabar se desdobrando numa subfigura triangular que vai redundar numa explosão ascendente. No gráfico das bandas de VWAP, vocês vejam que a grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 2022 segue abraçando fortemente a banda de VWAP do mês 9, que a gente está protagonizando agora. Basicamente, a gente veio dar um beijinho aqui na VWAP mensal, que segue ali no patamar de 20 mil e pouquinho. A gente chegou a fazer a mínima hoje em 20.030. A gente foi visitar a VWAP mensal, que segurou o preço. A gente segue o engolfamento, engolfamos a banda de VWAP do mês 7, engolfamos a do mês 8, segue o engolfamento do mês 9, promovendo um repeteco do padrão comportamental do fundo que levou a BTC para o all-time high em 69 mil, que foi um grande engolfamento pela banda de VWAP do mês 5, que engolfou a banda do mês 6 de 21, engolfou a do mês 7 de 21 e acabou levando para o all-time high, que acabou sendo atingido ali em 10 de novembro de 2021, onde a BTC bateu 69 mil dólares. Talvez a gente esteja promovendo o repeteco, muito provavelmente a gente está promovendo o repeteco desse padrão comportamental. No intraday a BTC ficou muito volátil, a gente esgarçou basicamente a lower, e agora vamos ver como vai ficar a virada da VWAP no intraday. É possível que ela ainda retorne para a VWAP ainda hoje. Vamos ver como vai ficar o fechamento de Nasdaq e Dow Jones, que é o que está derrubando nesse momento os preços dos ativos criptos. E na seara dos fatos, só se fala, obviamente, nessa pressão inflacionária. Já já eu vou falar sobre isso, mas um fato muito interessante é que gigantes de Wall Street vão lançar a própria corretora cripto. Nomes de peso como Fidelity, Citadel, Schwab, Paradigma e Sequoia Capital
vão lançar a sua própria chain de cripto e terá como CEO Jamil Nazarali. Vamos ver. Essa chain de cripto vai começar com o nome, vai inaugurar com o nome de EDX Markets e já vai começar como uma gigante, já que eles vão compartilhar as próprias plataformas de negociação dos ativos financeiros tradicionais nos seus próprios sistemas. E a corretora FTX travou durante essa queda da BTC, a segunda maior corretora do mundo em volume diário, ficando atrás somente da Binance, e que possui uma bela reputação no mercado, travou nessa queda brutal da BTC, que caiu ali estava em 22.800 praticamente, e tombou para o patamar de 20 mil e pouquinho, e a FTX acabou travando nessa queda. E os principais mineradores de ETH, dentro do consenso Proof of Work, que é o vigente atualmente, e que vai ser objeto de uma fusão dos dois consensos, com a consequente bomba de dificuldade que vai inviabilizar o Proof of Work, deixando basicamente o Proof of Stake, fazendo nascer a Ethereum Merge. Os principais mineradores vão apoiar um fork da ETH Proof of Work, ou seja, vai nascer uma nova blockchain bifurcada. Grandes corretoras avisaram que vão apoiar o fork, vão listar. Poloniex, Bitfinex e Coinbase vão apoiar e listar essa nova altcoin, que vai ser o gás dessa blockchain que vai nascer da bifurcação da Ethereum, que vai fundir os dois consensos, criar a Ethereum Merge. E a continuidade do protocolo Proof of Work vai criar uma bifurcação, gerando a ETHW, que já é o novo código previamente anunciada dessa Ethereum Pool, que estão chamando, que vai ser basicamente Ethereum Proof of Work. E o porta-voz do Fed fala em um aumento de no mínimo 75 pontos base, ou 0,75, mais 1% de aumento está no radar, já que a inflação norte-americana teimosamente não dá sinais de arrefecimento. Aqui na capa do New York Times, as pressões de preços permanecem teimosamente altas. E a origem da inflação nos Estados Unidos e no mundo todo, não só nos Estados Unidos, na zona do euro, é o colapso na cadeia de suprimento, na oferta. E represar a demanda, aumentando o custo do dinheiro, não vai surtir nenhum efeito. Alguns economistas já estão falando que isso pode ser um embrião da próxima mega crise, que vai ser justamente o colapso do balanço patrimonial do Federal Reserve, que avisou aos quatro ventos que iria promover um enxugamento do seu balanço patrimonial, mas não está encontrando liquidez para que a desova dos seus treasuries seja ultimada. Ou seja, isso talvez, essa pressão inflacionária que não cede e a falta de liquidez dos treasuries que compõem boa parte do balanço patrimonial do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, pode ser o embrião da mãe de todas as crises, que vai ser a crise do colapso do dólar. E o Xi Jinping vai se reunir com Vladimir Putin agora na quinta-feira, saindo do seu isolamento há mais de 1000 dias. O Xi Jinping não saía do território chinês e ele vai se encontrar com Vladimir Putin na cúpula do Uzbequistão. É o primeiro encontro entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin pós-invasão russa sobre o território ucraniano. E a temática é a nova conformação geopolítica e financeira mundial. E é sabido e ressabido que o Xi Jinping quer promover uma alteração no texto constitucional da China para que fique consignado no novo texto pós-reforma que a China deve e tem a obrigação de assumir o protagonismo como líder num novo cenário geopolítico mundial. E provavelmente essa será a temática do seu encontro com o Vladimir Putin. Ou seja, gente, a China dando sinais claros de que apoia a invasão russa sobre a Ucrânia. É provável que a própria China faça o mesmo em relação a Taiwan.
O dólar segue ali agora ganhando um belo fôlego. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra euros, contra francos suíços, contra dólares australianos, ganhou uma bela força. Estava abrindo quase um morobuzu aqui, baixista, e agora forma um doji de indecisão. Mas na minha leitura, essa reação volátil do mercado é só num primeiro momento, porque a inflação norte-americana não vai dar trégua. Os Estados Unidos podem inviabilizar o próprio serviço da dívida, aumentando os juros para um patamar acima de 5%, que agora fica no radar, já que agora os juros vão ficar acima de 3%, com esse aumento de no mínimo 0,75%. Se aumentar 1%, fica mais próximo ainda de 5%, só que esses 5% propalados por alguns analistas ainda deixam os juros reais norte-americanos num território negativo, porque uma inflação de 8 ponto alguma coisa, menos 5, quem compra títulos do Tesouro norte-americano, por exemplo, continua perdendo algo em torno de 3%, ou seja, os juros reais continuam negativados, o aumento nominal não está surtindo nenhum efeito para conter a inflação, o aumento do custo do dinheiro não vai resolver, porque a inflação tem origem no colapso da oferta, ou seja, os Estados Unidos estão num mato sem cachorro, numa sinuca de bico, e na minha leitura a BTC só vai continuar acumulando ainda mais para explodir com mais violência ainda em direção ao nosso alvo mais imediato, que é essa camada congestional em torno de 30 mil. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.